Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados e compartilham conosco as suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, Vanessa? É sempre um prazer, uma alegria a gente estar juntos toda semana com nossos convidados, com você voltando das férias, bem-vinda. Obrigada. E mais uma vez, Vanessa, vou pedir para você para apresentar o nosso convidado dessa semana. Isso mesmo, vamos trazer nosso convidado aqui. Toda semana temos um convidado especial e hoje também teremos, né? Vamos aprender muito. Aqui nós temos um tema também, sempre toda semana um tema diferente. O tema do programa de hoje são os aprendizados de um líder. Pois é, para isso temos aqui conectado ele que é empresário do ramo imobiliário, também engenheiro químico, já atuou como vice-presidente da FEAL e foi eleito presidente das Casas André Luiz, a partir deste ano de 2024. Seja muito bem-vindo, senhor Armando Marcos Scarpino, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Olha, é um prazer estar falando com vocês, Vanessa, dona Vanderly, seu Onofre, que está lá ao lado da dona Vanderly sempre. E é muito bom estar falando com vocês e falar, né, quem somos nós, falando um pouquinho da nossa trajetória e um pouco das Casas André Luiz, né? Então, Armando, você terminou agora uma gestão, né, no finalzinho de 2023, como vice-presidente da FEAL, e a gente gostaria de começar dando uma passadinha rápida. Como foi essa experiência de você passar por esse tempo na FEAL? O que que você trouxe de experiência para você mesmo? E o que que você acha desse trabalho da FEAL de divulgar a mensagem do Espiritismo? Olha, realmente a FEAL faz um trabalho singular, né? E quando eu tive a oportunidade nesse tempo que estive na FEAL de trabalhar muito pela nossa banda estendida, pelo FM, pela busca da FM, mas também trabalhar a montagem do nosso portal Mundo Maior. E nesse tempo nós convivemos ali, vimos todo o nosso material que é produzido, tanto na TV quanto no rádio. Pudemos ter como parceiro todos os companheiros que lá estão, né? O Carlos Carneiro, todos eles, e a presença do seu Onofre, que sempre estava conosco ali. Realmente a passagem pela FIAL para mim foi algo muito especial, foi muito bom, foi muito prazeroso e confesso que dá saudade realmente, né? Já estou com saudade. Durante o programa, o senhor pode comentar aqui também outros aprendizados, compartilhar algumas histórias com os nossos ouvintes. Eles adoram ouvir as experiências e as histórias. E a gente quer saber um pouquinho também sobre o trabalho da instituição Casas André Luiz, que comemorou em janeiro agora 75 anos, né, de existência da fundação. E você, né, senhor Armando, há quanto tempo participa da instituição? Conta para nós a sua trajetória também. Essa história é uma história um pouco longa, eu vou tentar ser bem rapidinho, né, para vocês. Um dia eu conheci o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, mas lá na Ezequiel Freire. Foi com uma pessoa que me levou lá, e naquela ocasião eu achei muito interessante, gostei e tal, né? Mas não pude naquela época frequentar. E certa vez, um dia, estava fazendo uma viagem, até então eu não sabia nem muito bem, eu era jovem, não sabia tão bem o que era o espiritismo, né? E aí eu resolvi começar a ler um livro. O primeiro livro foi O Nosso Lar. Mas ao ler O Nosso Lar, eu me deparei com uma realidade que eu sempre achei que era, que no fundo, eu achava que aquilo que eu conhecia não atendia aquilo que eu realmente ansiava. Mas aquele livro me abriu uma porta, uma janela, que até então ninguém tinha me mostrado antes, né? E aí eu fui no Centro Espírita lá, aí já não era mais na Ezequiel Freire, né? Era na Dorte de Azevedo,
E eu me lembro que aquele dia foi um dia diferente. Eu sou uma pessoa extremamente racional, né? Assim, né? E eu estava, não sei por quê, muito emocionado, né? Demais da conta. Quem me atendeu foi uma plantonista, Dona Vera Werneck, né? Que a gente gosta muito. E aquele dia eu estava emocionado. Eu estava chorando e eu não sabia por quê. E eu falei, Dona Vera, só me perdoa, porque eu não sei o que está acontecendo. Só vai deve estar achando que eu sou uma pessoa que eu não bato bem das ideias, mas algo aconteceu aqui comigo. E ela falou: tá bom, meu filho, eu vou dar uma água para você, já que você está muito choroso, toma essa água aqui. Vou te dar um cartãozinho de passe também para passar essa choradeira. E, e foi assim. E aí eu comecei a frequentar o centro, então logo eu conheci os trabalhos. A dona Vera também me orientou: olha, mas você tem que conhecer o nosso trabalho lá em cima, na casa. Eu falei, o que que é casa? Ah, você vai ver lá em cima. Vai lá, de domingo, tal horário. E eu, né, naquela época, peguei a Silvana, minha esposa. Falei, Silvana, vamos conhecer, porque eu não conheço. E eu confesso que chegando lá, eu caí de joelho, né? Porque quando a gente chega e vê o trabalho das Casas André Luiz, e vê que tudo aquilo foi feito por voluntários, por doadores, pessoas que se uniram para construir um trabalho tão belo, tão maravilhoso, que leva realmente ajuda para aquelas pessoas que precisam, que vivem a questão da deficiência, né, dentro do seu lar, da família. Realmente, naquele dia, eu falei, puxa, acho que eu tenho que estar junto com eles aqui para ajudar esse trabalho, né? E desde então, eu permaneço na instituição, né? Desde então, algum pouquinho tempo depois, a convite do senhor Onofre, eu comecei a participar do conselho, já era trabalhador no centro, já fazia o curso de doutrina espírita, já tinha terminado o curso de doutrina, e aí depois começamos a trabalhar lá em cima, na casa. A minha ida para casa foi algo interessante, né? É uma história assim. Um dia me chamaram lá, Armando, olha, nós estamos usando um sabão aqui e o sabão está comendo a mão das mulheres, vai lavar a panela e ele. O seu Malfer conhece a história. Era o sabão periquito. Ele era muito ácido, né? E eu falei, você é químico, eu sou engenheiro químico, você não pode formular alguma coisa aqui e tal, né? Porque a gente está sem dinheiro para comprar o outro sabão. Ah, tá bom. Fui lá, peguei umas receitas, descobri umas receitas e fui fazer esse sabão, né? E levei para a cozinha, nossa, mas eu não podia passar perto da cozinha e saía alguém com uma sobremesa, um café, alguma coisa, porque fiquei famoso por causa do sabão. E aí, então, porque, né, resolveu o problema. Aí, falou, puxa, que bom, esse sabão deu certo, que não sei o quê, resolveu o nosso problema, a nossa vida, tal. Aí, era um diretor, o Rui Barbosa. Não, Armando, já que você resolveu vamos comigo num outro lugar aqui. Ele me levou na lavanderia da casa. E aí as máquinas estavam tudo enferrujadas. Eu falei, pois é, nós estamos usando sabão periquito nas máquinas de lavar roupa também. Tá comendo. Eu falei, meu Deus! E era um sabão, né? Muito bom, bom, eu tinha conseguido de doação. Eu falei, tá bom, vamos formular aqui um sabão para você usar aqui. E aí nós passamos a fazer lá dentro. E a história da gente, depois comecei a participar das diretorias na instituição, ajudando naquilo que a gente podia, aprendendo um pouquinho com os mais antigos. Tive o prazer de conviver com alguns fundadores, dentre eles o seu Osmar, com a dona Jandira, convivi com a dona Ana Gaspar, que foi muito bom, foi um aprendizado fantástico. Sem falar o seu Nofre, que está presente com a gente, e que a estada com ele sempre é um aprendizado, né? Então, a história da gente se confunde um pouco com esse tempo da instituição, que a gente sempre procurou estar um pouco próximo e ajudando, não é? É interessante, né, Armando? Você está falando da sua formação, né, como engenheiro químico. Olha como ajudou aí, né, a história do sabão. Pois E, e outra coisa que a gente ia te perguntar, o seu conhecimento profissional, aí da parte prática, você chegou ajudando, e como administrador, como que você acha que a sua formação ajuda na administração da casa também, da Casa André Luiz? ajuda. Eu tenho que dizer o seguinte, que boa parte eu tenho duas formações. Eu sou, além de engenheiro químico, sou engenheiro de segurança do trabalho. Mas eu tive uma oportunidade na minha vida profissional, né?
de trabalhar em grandes empresas, né? E eu, além de um pouco da área administrativa, sempre trabalhei muito voltado para a questão comercial. E isso tem sido importante. Aprendi muito também dentro das casas André Luiz, né? Porque nós tivemos a oportunidade de conviver com alguns gestores muito importantes da instituição, que passaram por aí e que traziam um cabedal de conhecimento importante. Então, juntando um pouco aquilo que a gente sabe, um pouco que a gente aprendeu, com aquilo que a gente aprendeu mesmo dentro da instituição e um pouco da história, é que a gente consegue fazer alguma coisa, né? E no meu dia a dia lá na casa, constantemente, a gente lembra para o colaborador e para o doador o sentimento que era aquele sentimento do fundador da instituição, né? E quem que foi as pessoas que foram ser atendidas, o porquê desse trabalho. A gente tenta também ter uma abordagem voltada para o doador, que é aquele que sempre nos ajudou. Muita gente, muitas vezes, que é desconhecida, que está aí fora, anônimo, mas que conhece e ajudou esse trabalho das Casas André Luiz. Então, a nossa visão sempre tem sido no sentido de tentar ajudar e fazer uma aproximação, tanto do doador, como com os trabalhadores da casa, e nesse sentido, buscar as melhores soluções para que a gente possa levar o nosso dia a dia. Vou dizer que é uma luta, não é fácil. É uma empresa grande, tem muitas responsabilidades, e às vezes as pessoas falam, as casas André Luiz são ricas, é muito rica a casa, né? E às vezes eu pergunto para a pessoa, será que a casa André Luiz é rica mesmo? E eu diria o seguinte, para aquele que está nos ouvindo, a instituição, tudo que ela pode fazer em benefício das pessoas, ela faz. Esses dias a gente estava numa contenda, né? Porque, de um lado, eu estava procurando reduzir custo. A gente precisa reduzir custo para conseguir pagar as contas. Mas, do outro lado, eu tinha uma família carente, com o seu filho precisando das casas André Luiz. Porque a condição daquela criança, daquela pessoa, já não dava mais para ficar em casa. Tinha que ter um espaço aqui entre nós. E a nossa luta é sempre estar colocando na frente o desejo daqueles fundadores que fizeram a instituição, né? Que trouxeram a instituição junto com a espiritualidade. Atender sempre aqueles mais necessitados. E o nosso grupo vai. Essa semana mesmo, ontem, nós fomos numa residência lá em Mariporã, encontraram uma família, encontraram uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, precisa, e o amparo não é só para aquela pessoa que vai ser um morador das Casas André Luiz, mas também para aquela família, né? Que passa a ser atendido pela nossa instituição com todo amor e com todo carinho. E é isso que a gente faz um pouquinho, Vanderlei, no nosso dia a dia lá. Tenta, de alguma maneira, imitar aqueles que nos antecederam e que fizeram esse grande trabalho chegar onde chegou. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse trabalho da Casa André Luiz aqui no Quem Somos Nós, para você que está na sintonia, conhecer mais o trabalho da Casa André Luiz, que prima pelo atendimento, né, às pessoas com deficiência intelectual e outras também. E, senhor Armando, quantos pacientes que estão na unidade de longa permanência, que vivem na unidade de longa permanência, e também quantas famílias são atendidas no ambulatório? Hoje nós temos 520 pessoas que moram nas Casas André Luiz. Vale a pena lembrar que o deficiente que nós atendemos, nós temos um deficiente intelectual, todos são, mas temos o deficiente físico também. Boa parte da população que mora nas Casas André Luiz não se locomove mais. Muitos são gastrostomizados, ou seja, tem uma sonda no estômago. Às vezes o indivíduo mora numa cama, gente, não é fácil. Mas mesmo assim, mesmo morando numa cama, ele é tratado com todo amor, com todo respeito, e muitos deles são felizes. A gente consegue fazer com que a estada deles aqui na Terra seja uma estada menos sofrida, por conta da deficiência que ele tem, mas pelo amor e o carinho que eles recebem lá na instituição. Então, nós temos 520 pessoas que moram na instituição. E temos ali perto de 1.000 pessoas que são atendidas no ambulatório. 1.000 pessoas, 1.000
deficientes intelectuais e físicos, mas atende também a família, né? Só colocando aqui esses mês passado, mês de janeiro, nós tivemos um plantão lá na unidade de longa permanência, e eu tive a oportunidade de entrar no quarto, porque a gente tinha um recado lá para um assistido, que é o Wilson Lobac. E a gente entrou num quarto que me falaram que era um local de alta complexidade. Eu não conhecia aquele espaço da casa, que a casa é tão grande, né? São tantos, são 4 prédios. E eu entrei lá, sabe, fiquei pensando, Armando, que capricho, que limpeza. A enfermeira assistente lá foi dar alimento para o Wilson na boca, porque ele não tem condição de segurar um talher. O outro do lado junto, a gente ficou um pouquinho ali, aí ela conversou com o Wilson, com todo carinho. Tinha uma música ambiente bem baixinha, só para para as pessoas terem uma ideia de como é o tratamento. Não é qualquer tratamento, é um tratamento 5 estrelas, né? Tanto na parte médica, espiritual, mas no afeto, né? No acolhimento a essas pessoas tão queridas. Eu fiquei muito emocionada de ter entrado lá naquele quarto. A gente estava perguntando para você sobre quantas pessoas tem e a administração. Como que é organizada a parte administrativa da instituição, Armando? Então, a instituição é uma grande empresa, na verdade, não é? Porque as pessoas que vivem, esses 520, uma boa parcela deles, vivem naquilo que a gente chama de uma semi-UTI. Então, nós chamamos de unidade, lá, unidade 3 e 4, são a unidade onde ficam as pessoas acamadas, as pessoas que têm problema de locomoção. Muitos deles têm que receber oxigênio, então, ao lado da cama tem lá um ponto de oxigênio. Uma boa parcela das pessoas recebem comida por sonda, então tem que ser uma sonda. E é um trabalho extremamente especializado. Você precisa ter várias especialidades para que o trabalho aconteça, para que ele tenha uma vida saudável. Então, são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, isso no trato com o nosso assistido, não é? E não dispensa o olhar da mãe. Para aqueles que não têm a mãe, hoje nós temos um grupo, né, de pessoas, que a gente chama o grupo do checklist, né? Elas andam a unidade e vão vendo tudo que é ofertado para aquele assistido, tudo. Desde a limpeza da roupa dele, se está cheiroso, se não está, se está comendo direitinho, se o banho é adequado, se a cama está arrumada, se a cama está enferrujada, se eles pedem para arrumar, olha tudo que está, se ele está agitado ou não, né? Qual que é o problema que pode estar acontecendo, conversa com o colaborador, porque também as pessoas têm a sua vida, os seus problemas, não é? Então, estão ali para também fazer essa interface entre a diretoria, o grupo que trabalha mais voltado à administração, mas junto com aqueles que que cuidam dos assistidos, né? Os cuidadores, os enfermeiros. É uma equipe multidisciplinar gigantesca, médicos, enfermeiros, que atuam cuidando dessas pessoas. No ambulatório também, porque no ambulatório as pessoas moram na sua casa, mas vêm até o ambulatório para aprender como cuidar do seu filho. Então, as mães todas são amparadas, elas têm um trabalho voltado para elas. E uma coisa que as pessoas não sabem, muitas vezes, é uma coisa chamada luto. É um negócio interessante, que é assim, a pessoa está preparada na vida, muitas vezes, para ter um filho perfeito. Mas, de repente, nasce naquela família um filho com a deficiência, né? E aquela mãe, muitas vezes, nunca mais vai poder ter aquela vida que ela tinha planejado e projetado. A vida mudou, que agora vai ser uma vida de muita dedicação. E o triste nessa história é que, às vezes, até o pai vai embora e fica a mãe sozinha, né? Não aguenta, muitas vezes, aquilo. E aquela pessoa que está passando por isso, muitas vezes entra naquilo que a gente chama de luto. Do ponto de vista psicológico, a pessoa sofre bastante. E lá no ambulatório ela tem um amparo.
né? Nós temos os grupos que também atendem a. Então, Vanderlei, você perguntou como é que seria, como que é o trabalho. Então, tem todo esse trabalho voltado para as pessoas, mas, por outro lado, também o trabalho administrativo das pessoas que ficam ali, e é como uma empresa normal, você tem todos os problemas de uma empresa, né? Você tem funcionários, colaboradores, você tem impostos que tem que pagar, você tem um departamento de compras, tem um departamento financeiro, você tem que ter, tem vigia, portaria. A instituição ela é muito complexa, ela é grande, é uma empresa grande, tem recursos humanos. Então, assim, diariamente, todo dia eu estou lá cedinho, chego cedinho e fico até a hora que eu consigo sair, né, para o meu trabalho. Agora eu estou aqui no meu escritorinho. E atendendo os colaboradores da instituição, os coordenadores, lá nós temos os gerentes de cada área. Mas o interessante das Casas André Luiz é que a grande maioria que lá trabalha não é muitas vezes pelo salário. Muita gente trabalha pela satisfação de fazer parte de um trabalho daquela envergadura que é feito ali. É isso, né? Que eu poderia dizer. E é um prazer para nós, de alguma maneira, poder estar junto à instituição e junto a esse grupo, pelo menos por tempo, enquanto estamos presidente, né? Muito bom, nós comprovamos isso aqui no Quem Somos Nós, porque todos os colaboradores das casas que participam demonstram esse amor. Realmente não tem nenhum que a gente pode falar que não demonstra isso, pelo olhar, pelo pensamento que transmite aqui para os nossos ouvintes, pela fala, pelo trabalho. Então, a gente já entrevistou muita gente aqui das Casas André Luiz e comprovamos esse carinho. Então, mais uma vez, parabéns, a todos os colaboradores que ajudam, né, que mantêm os voluntários também. Nossa, quanta gente que já passou aqui no nosso programa. O Quem Somos Nós, que só é possível com a sua ajuda no Clube Amigos da Boa Nova. Então, vamos deixar o telefone para você ser um sócio, caso você ainda não seja. 0800 12 018 38, está aí na tela o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue, fale com os nossos colaboradores e venha conosco também compartilhar mais informações como essa do nosso programa e toda a programação aqui da FEAL, né? 0800 12 018 38. Para você ser um sócio, gratidão a todos os sócios que colaboram aqui com o nosso trabalho. Como temos apenas um minutinho, senhor Armando, deixa aqui o convite para o nosso ouvinte, telespectador, seguidor, a ajudar a manter também a instituição Casas André Luiz. É importante o que você está falando, porque a instituição ela só existe. Lógico, o governo ajuda um pouco, a gente ajuda, paga uma parcela, mas a instituição só vive e sobrevive por causa da ajuda da sociedade, aquelas pessoas que doam. E qual a forma de doar? A pessoa pode doar no telemarketing, o valor financeiro, se ela quiser, então ela se torna um sócio, né? Ela pode doar um móvel usado para o Mercatudo, uma roupa. Então, tem várias formas. Muitas vezes a pessoa não tem com que ajudar, mas pode ajudar, muitas vezes, fazendo uma visitação aos domingos, às 14h30, lá no Picanço. Vocês não imaginam a felicidade do nosso assistido, muitas vezes, quando encontram pessoas caridosas, pessoas que estão lá, que empurram um pequeno trecho, uma cadeira, que conversa com aqueles que conseguem, né, conversar, nem todos, tem uma boa parte que não consegue, que não tem o cognitivo, né, mas aqueles que conseguem, eles ficam muito felizes com a visitação. Então, fica aí o nosso convite para aqueles que não conhecem, possam estar lá vendo um trabalho que é feito com muito amor e há bastante tempo. E viva a FEAL, né? Viva a FEAL agora com a FM. Estamos muito felizes porque através da FM e ampliando agora esse nosso universo, nós vamos poder chegar em mais lares e mais pessoas e mostrar um pouco do que é a nossa grande instituição. E a gente sempre fala assim, nós só nos dividimos, FEAL, as Casas André Luiz do Centro, por conta do tamanho do trabalho. Mas a instituição é uma só, né? Nós estamos todos juntos em busca da autotransformação nossa e de todos aqueles que são atendidos ali. Muito obrigado, viu? Obrigado, Vanderlei, obrigado, Vanessa, e a todos os nossos ouvintes. Que pena que não temos mais tempo. Tínhamos mais perguntas, mas fica para o próximo programa. Muito obrigada por ter participado. Boa gestão para o senhor. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí. Obrigado.
Gratidão aqui ao Henrique na produção, o Jefferson lá na técnica, na Geração TV e Rádio, né, junto conosco sempre, na produção a Thaís, nossa gratidão a toda a nossa equipe, e você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo programa, Sra. Vanderly. Até lá, e sempre lembrando, casasandreluiz.org.br, e está na Avenida André Luiz 723, bairro Picanço, em Guarulhos, São Paulo, a unidade de longa permanência, para que todos possam conhecer. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?